apesar de nós estarmos na igreja, de termos todos esses bens, todos os domingos, a doutrina de Jesus, a Santa Missa, os sacramentos, as orientações, apesar de tudo isso, a nossa igreja passa por tempestades. Não só na nossa vida, como falei agora, mas a própria igreja. A igreja passa por crises, muitas vezes. E essas crises, elas têm várias causas. E gostaria de colocar para vocês hoje 3, que eu vejo muito problemáticas nos dias de hoje. Primeiro, as heresias. As heresias sacodem a igreja. Porque, infelizmente, as pessoas querem uma religião do seu gosto, não uma religião do gosto de Deus. E começam a fabricar para si o seu próprio modo de crer. Eu tenho o meu jeito de crer, e não da igreja. De modo que é preciso seguir aquilo que a igreja ensina. É preciso estar atento ao magistério da igreja, que o Papa e o Colégio Episcopal, o Colégio dos Bispos, em união com o Papa, ensina. E vem ensinando desde o tempo apostólico até hoje. As heresias são negações de verdades da fé. Nós não fazemos as verdades da fé. O que é pior, hoje dizem até que não existe verdade, ou se existe, nós não podemos atingir. E que todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. Isso, infelizmente, até dentro da própria igreja, no corpo da igreja, existem muitos este raciocínio. Isso é um grande mal. E a igreja hoje enfrenta uma crise exatamente por causa dessas falsas ideias que penetraram na igreja. E a barca de Pedro fica sacudida. E heresias muitas vezes são ensinadas nas cadeiras de teologia, muitas vezes nos seminários, em livros ditos católicos. E há muitos que professam verdadeiras heresias, que são contrárias às verdades da fé. Isso é uma causa de crise na igreja hoje. Apesar da Santa Sé emitir muitos documentos, confirmando na fé, hoje muitos dentro da igreja rasgam esses documentos e dizem: o Papa manda em Roma, aqui mandamos nós. Segunda causa dessa tempestade na igreja são as divisões internas. O espírito de seita que há em muitos ambientes católicos. E cada um quer fazer para si o seu próprio modo de viver igreja. É claro que existe uma certa liberdade, mas tudo isso deve estar em união, na mesma fé, no mesmo governo e no mesmo culto, e todos unidos na caridade. E acontece muitas vezes dentro da própria paróquia divisões. Um grupinho que não se dá com aquele outro, que não se dá com aquele outro, aquele outro. Vejo hoje, por exemplo, o caso dos ditos tradicionalistas. Se todos os tradicionalistas estivessem juntos um pouquinho mais de caridade e passassem por cima de suas vaidades e seu espírito de soberba, muitas coisas seriam restauradas na igreja. Mas cada um faz o seu grupo, se separa do outro, tem um espírito crítico aguçadíssimo, e isso causa divisões.
nós temos que estar unidos. A caridade é que nos une, a mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Senhor, em união com o Papa. Mas, infelizmente, até dentro das paróquias, dentro das comunidades, grupos se dividem. Esse grupo não se dá com aquele outro. Espírito de inveja, espírito de crítica, falsos juízos, às vezes até calúnias, exatamente por causa da falta de caridade. Estive numa igreja ontem, por exemplo, dedicada a Nossa Senhora de Fátima, e vi 2 imagens de Nossa Senhora de Fátima, e me disseram que na inauguração da igreja houve uma briga lá de 2 grupos, que um grupo tinha dado uma imagem, tinha que ser a imagem desse grupo, o outro tinha dado outra imagem, tinha que ser a imagem desse grupo, as 2 imagens tinham vindo de Fátima, aí colocaram uma imagem lá no alto, a outra ficou na sacristia, e um outro do grupo lá teve um AVC, brigando por causa de uma imagem que tinha colocado, a imagem do meu grupo, a imagem de outro grupo. Isso simboliza a desarmonia que às vezes há dentro da igreja por coisas mínimas e fúteis, por causa da própria vaidade, de querer aparecer diante das pessoas. É esse espírito de desunião, de seita dentro da igreja, e isso causa tempestade. E o terceiro, aqui eu termino, é uma certa incoerência que há em nós. Que nós cremos, estamos na igreja verdadeira, temos a doutrina de nosso Senhor, recebemos os sacramentos, comungamos, recebemos Jesus Cristo na comunhão, mas no mundo nós somos incoerentes daquilo que cremos com aquilo que vivemos. E esta incoerência causa dor à igreja, causa sofrimento, causa tempestades, que se Cristo não segura, a barca afunda. O católico, na teoria, é uma coisa e na prática é outra. Ou o que é pior, sai da igreja, ouve tudo isto, assiste, participa de todos esses dons que a igreja nos dá e vem nos dando durante esses 2000 anos, e aí fora, no trabalho, na rua, nas diversões, nas modas, nas conversas, na vida, do dia a dia, uma total incoerência, e o que é pior, de modo decidido até e malicioso. Eu não digo cair por fraqueza, mas cair por malícia. É pior, porque fracos todos nós somos, mas o malicioso, aquele que quer ter uma espécie de bipolaridade como cristão, como diz o Papa, aí não dá. Então, esse é o problema sério. Porque o católico ele tem um modo de vestir diferente das pessoas do mundo. E por que as pessoas católicas, na hora que vão escolher uma roupa, não escolhem uma roupa decente? Porque tem que escolher a última moda e a mais estapafúrdia e ridícula que existe. Porque na hora das conversas tem que entrar conversas mundanas, palavrões, piadas imorais. Porque na hora de se divertir não escolhe divertimentos que não levem ao pecado, tem que ser pagão como os pagãos. Porque na hora das leituras não procura ler coisas boas que edifiquem. Porque na hora dos filmes e dos programas de televisão não procura ver algo que edifique, que não ofenda a Deus. Quer dizer, esta incoerência nossa, e aqui todos nós somos envolvidos, uns mais, outros menos, esta incoerência nossa causa dor nesse corpo, causa tempestades na igreja. Porque a igreja ela é santa na sua essência, divina, mas é humana em nós, nos seus membros.
Por isso, neste dia em que nós vemos essa barca de Pedro, que está lá nessa tempestade, Cristo aparentemente dorme. Neste dia, primeiro agradeçamos a Deus nós sermos membros da igreja. É uma grande graça para nós. Procuremos participar da vida da igreja de modo mais ativo. Não venha à igreja apenas para assistir, venha participar da vida da igreja, que cada um aqui é membro dessa sociedade, desse povo, desse corpo. E procuremos então receber esses dons que Deus nos dá na igreja e procurar fazer com que esses dons frutifiquem no dia a dia, para que assim nós possamos ser para o mundo sinal de salvação, o sinal visível e, mais do que sinal, a realidade visível do próprio Cristo, que continua salvando o mundo inteiro. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.